A pressão intraocular é uma informação que pode ser obtida dentro de uma consulta oftalmológica e que, dentro de um contexto global da saúde ocular, pode trazer informações muito relevantes. E o que representa a pressão intraocular? Bom, primeiro a gente precisa entender que dentro do nosso olho é produzido um líquido que preenche o olho por dentro, que é chamado humor aquoso. E da mesma forma que esse líquido é produzido de forma contínua, permanente, ele precisa ser escoado. E existem vias de drenagem desse humor aquoso. Então, a pressão intraocular, ela representa a diferença entre a produção e o escoamento desse líquido chamado humor aquoso. A unidade de medida da pressão intraocular, ou PIO, como a gente costuma chamar tecnicamente, é medida em milímetros de mercúrio. E a faixa de normalidade varia um pouquinho na literatura, mas vai aproximadamente ali de uns 8 a 10 milímetros de mercúrio até aproximadamente 21 milímetros de mercúrio. Além disso, a gente sabe que depois dos 40 anos a gente tem um aumento de 1 milímetro de mercúrio por década. Mas a grande questão é que o valor da pressão intraocular não deve ser avaliado como um dado isolado, mas sempre dentro de um contexto clínico de cada paciente. Até porque ela pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do horário do dia em que ela foi aferida, dependendo de condições particulares da anatomia de cada olho, como a espessura da córnea, a presença de astigmatismo. Por exemplo, para uma mesma pessoa, o valor da pressão intraocular obtido pode variar dependendo do horário do dia em que a gente fizer essa medida. Ou mesmo a espessura da córnea, ela pode tanto superestimar quanto subestimar aquele valor, né, que a gente obtém da aferição da medida da pressão intraocular. E é importante a gente falar também que existe um outro mito, uma outra confusão que pode se criar em torno desse assunto, que é a pressão arterial sistêmica. Então, a pressão arterial sistêmica, conhecida popularmente como a pressão alta, nada tem a ver com o valor que a gente obtém dessa pressão de dentro do olho. Então, uma pessoa com pressão alta pode ou não ter a pressão intraocular aumentada. São questões separadas, distintas, elas não têm relação nenhuma entre si. Agora, quando a gente fala da pressão intraocular aumentada, a doença oftalmológica que deve ser lembrada é o glaucoma. Agora, sendo bem rigorosa nos conceitos, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, que é uma estrutura que a gente avalia no fundo do olho do paciente, né? Só que o glaucoma é uma doença muito mais complexa e multifatorial do que estabelecer só essa relação com o aumento da pressão intraocular. A gente sabe que esse é um fator de risco importante para o desenvolvimento de glaucoma, mas não é o único. E o glaucoma é uma questão que mereceria um vídeo só para isso, né? Ele não é o tema específico desse vídeo. Aliás, já me deixa aqui nos comentários se você gostaria de ter mais informações sobre glaucoma, que aí eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, né? A gente sabe que o glaucoma é uma doença que envolve outros fatores e que pode levar a uma perda de visão severa e irreversível. Tá, mas então, será que quando a pressão do meu olho estiver aumentada, eu vou sentir alguma coisa? Eu vou sentir esse aumento da pressão? Pois é, e não, né? Então, o aumento da pressão intraocular de forma consistente, de forma permanente, ele não gera sintomas. A gente só vai ter sintomas de uma pressão ocular aumentada quando já tiver danos suficientemente graves e nesses estágios mais avançados. Aí, infelizmente, a lesão ela é irreversível. A perda de visão que ocorre pela pressão aumentada de forma crônica, a gente não consegue mais recuperar. Existe uma exceção aí a essa regra, né, da pressão intraocular que não gera sintomas, que é a crise de glaucoma agudo, tá? Mas essa é uma situação muito específica, né, onde a gente vai ter uma dor insuportável, um olho vermelho, um embaçamento visual decorrente de um aumento súbito da pressão intraocular. Mas essa é uma situação de exceção, tá? Via de regra, a gente tem que lembrar que a pressão intraocular aumentada, ela não dá sintomas. E quando que a gente vai se preocupar, então, se a pressão intraocular está aumentada? Bom, durante a consulta oftalmológica de rotina,
o médico vai levar em consideração fatores como a faixa etária do paciente, os antecedentes familiares, o aspecto do nervo óptico no fundo de olho. E aí, então, a pressão intraocular vem como a cereja do bolo, uma informação adicional ali para que seja tomada a decisão de repente, investigar uma suspeita de glaucoma ou, se for o caso, acompanhar esse paciente mais de perto, com consultas seriadas mais próximas, ou, se for o caso, até instituir o tratamento para uma pressão alta intraocular aumentada. Então, pessoal, de forma bem objetiva, para resumir mesmo, é importante a gente lembrar 3 tópicos aqui. A pressão intraocular aumentada não gera sintomas. A pressão intraocular é uma informação que pode ser medida pelo oftalmologista durante a consulta médica, se for o caso. E a doença que está relacionada aí ao aumento da pressão do olho é o glaucoma. Se ficaram dúvidas, não deixe de me escrever aqui nos comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Até a próxima!